Olá, meu nome é Pedro. Olá, meu nome é Atos Murilo. Meu nome é Lucas Gonzaga. Nós estamos aqui para apresentar a segunda etapa do projeto de lajes maciças da disciplina Construções de Concreto 1. Bom, dando continuidade aqui à nossa segunda etapa, é necessário a gente iniciar aqui calculando as cargas atuantes no pavimento. Então, nós vimos aqui na planta baixa do nosso pavimento tipo que temos salas e aqui um lavabo com banheiro. Isso aqui a gente dá para determinar que, como já foi falado na primeira etapa, se trata de um edifício comercial. Então, para a gente saber a influência de cada carga aqui, a gente organizou uma planilha no Excel com as cargas permanentes e as cargas variáveis. Então, nas cargas permanentes vai entrar a carga o peso próprio da laje, que no caso será o peso específico do concreto armado, que é 25 kN por metro cúbico, vezes a altura das lajes, que já foi calculado na primeira etapa, 8 centímetros, e fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai chegar nesse valor de 2 kN por metro quadrado. Então, com mais a carga que foi dada para o nosso projeto, que é o nosso peso do piso mais o contrapiso de 0,85 kN por metro quadrado. Essa aqui vai ser a nossa carga permanente. Na nossa situação, voltando aqui para a planta, a gente vai ver que tem na laje, tanto na laje 3, nessa laje aqui, quanto nessa outra L4, a gente tem uma situação de parede. Aqui dividindo o lavabo dos banheiros. Tem essa parede aqui, cruzando a laje. Da mesma forma aqui na L4, da mesma forma aqui, a gente tem que calcular a influência dessa carga de parede sobre essas lajes. Então, para isso, a gente montou aqui o comprimento total da parede, que no caso, nas outras lajes, como não tem parede, vai ser 0, que é a carga das paredes. Não é que não tem parede, a carga das paredes vão estar sendo descarregadas diretamente na viga. Vão estar passando aqui pelas vigas. Aí, no caso, o comprimento delas vai ser 0, das lajes 1, laje 2. Na laje 3 e laje 4 vai ter esse comprimento aqui, de 4,75. 4,75 metros. A espessura das paredes é igual para as duas situações, 0,15 metros, no caso 15 centímetros. A altura da parede é 2,91, que a gente pegou esse valor aqui de acordo com o corte no arquitetônico. Dá para ver a distância de um pavimento para o outro. O peso específico da parede, a gente adotou 13 kN por metro cúbico. E aqui com os valores que a gente já tinha encontrado na primeira etapa do projeto, o LX e o LY, a gente calculou tanto a área, multiplicando um pelo outro, quanto o lambda, para saber se a laje vai estar armada em uma direção ou se ela vai estar armada nas duas direções. Então, as nossas situações aqui de laje com parede vão ser essas duas aqui, e a gente percebe que ela vai estar aqui armada em duas direções, para todos os dois casos. Então, nessa situação, onde a gente tem carga de parede em lajes armadas em duas direções, o cálculo é bem simples. A gente faz o cálculo multiplicando diretamente o comprimento da parede, vezes a espessura dela, vezes a altura, vezes o peso específico, dividido pela área. Então, da forma que está aqui, a gente encontra a influência, a carga que ela causa nessa laje. De um valor aqui de aproximadamente 2,4 kN por metro quadrado. E essa é a influência da parede, dessas duas paredes nessas duas lajes. Então, dando sequência aqui, a gente vai pegar agora os valores das cargas variáveis, que elas são determinadas pelo tipo de utilização do ambiente. Então, esses valores de carga variável, a gente adotou os valores mínimos emitidos por norma. A norma 6120, a NBR 6120, que diz que os valores mínimos de cargas nessa situação aqui de escritório, que é essa situação no item 14, para salas de uso geral e banheiro, são 2 kN por metro quadrado, a carga dela. Então, no nosso arquitetônico a gente vai ter aqui, que só vai ter situação de salas, e aqui uma situação de banheiro. Então a gente adotou essa carga. Um detalhe que aqui na sacada, a norma não especifica qual vai ser a carga que a gente deve utilizar. Então, para isso, a gente adotou a mesma carga que utilizou nas salas vizinhas à sacada, a gente adotou essa carga
para as cargas que foram utilizadas nas salas 2 e 3, vizinhas às sacadas, foi a mesma carga utilizada na sacada. Então, se a gente utilizou 2 kN por metro quadrado para as salas, a gente vai utilizar 2 kN por metro quadrado para a sacada. De forma semelhante, a gente fez também isso para esse hall, que é o hall de acesso, da saída do elevador e da escada para a entrada das salas. A gente adotou a mesma carga variável. Está aqui 2 kN por metro quadrado. Então, a nossa carga total vai ser a soma do nosso peso próprio da laje, mais o peso do piso mais contrapiso e mais a influência da parede, né, nessas lajes. Com isso, a gente tem a carga permanente total e a carga variável total, que já foi mostrado aqui. E aqui a gente vai ter a soma das dos dois tipos de carga. Tanto das cargas permanentes como das cargas variáveis. Dando continuidade ao nosso projeto, vamos agora determinar os momentos fletores utilizados para o cálculo de dimensionamento e verificação de flecha e o detalhamento. O nosso momento, a determinação do momento deu-se a partir dessas tabelas aqui, que a gente ia olhar a planta de vinculações e ver o tipo que aquela parte daquela laje ia se identificar. Como por exemplo aqui na laje 1, a gente verifica que tem 12 bordos engastados, que é aqui e aqui. Aí a gente vai, sabendo que tem 2 bordos engastados, verifica aqui nessa tabela qual se assemelha ao que foi visto no projeto. Aí a gente identifica que é o tipo 3. Aí vem aqui e coloca o tipo 3. A gente pega aqui nessa tabela os valores do MiX, MiX', o MiY e o MiY', e calcula o momento a partir dessa fórmula aqui. Aí faz isso para todas as lajes e vai verificando seu tipo e vai calculando seus momentos. Aqui na laje L9 e L11, a gente já tinha calculado que ela seria do tipo 3 no pré-dimensionamento. Só que aqui a gente calculou para verificar realmente se o momento calculado aqui nessas lajes ia ser mais desfavorável ou não. Aí, como a gente viu aqui, realmente a laje L9 e L11, como a gente considerou que queria uma coisa mais desfavorável para a gente calcular mais segurança, aí aqui verificou-se que aqui o momento dava maior, consequentemente, e vai precisar de mais armaduras mais concretas. A partir dos momentos obtidos, MX, MX', MY, MY', foi calculado também os momentos de cálculo, que são esses daqui, que é pegar o valor de MX, por exemplo, e multiplicar por 1.4. Fizemos isso para todas as lajes. MX' significa que MX é uma armadura negativa na direção paralela ao eixo X. Agora vamos a compatibilização do momento negativo. Momento negativo que vai a partir, a gente verifica, coloca aqui a planta de momentos fletores não compatibilizados e verifica quais são os momentos que serão para ser compatibilizados. Nesse caso aqui, por exemplo, da laje L2, vai ser compatibilizado aqui e aqui. 4.1 com 0.41 nessa direção, que é a direção do eixo X, né, do LX no caso. E aqui 4.1 com 7.89. E aqui na direção do LY 4.64 com 4.64 da laje L8. Aí a gente faz as verificações. Pegando esses valores que a gente tinha calculado aqui. E vamos fazer a verificação. Que se dá a partir de X1 é o valor maior entre os dois valores. X2 o menor. Aí a verificação na verdade
0,8 do maior valor entre os dois momentos ou a média, ou a média dos dois. Quem for maior entre esses dois valores é o valor do momento compatibilizado. Isso do cálculo do momento negativo. Aí aqui na laje L1, por exemplo, 4,1 é o maior valor negativo e 0,41 o menor valor. Aí a gente faz a conta e vê que o maior valor adotado para o momento compatibilizado é 3,28. Aqui na laje L1 e L7, por exemplo, que aqui só tem essa vinculação aqui, 0,63 e 0,63. Aí a gente faz a compatibilização desses dois momentos. Aí, como era o mesmo valor entre os dois, o valor da média, que no caso vai ser o mesmo valor, vai ficar, o momento compatibilizado real. A gente vai fazendo isso de laje a laje, como mostra aqui. Foi fazendo isso de laje a laje, até ter todos os valores compatibilizados. Que mostra aqui, nessa planta de forma, dos momentos fletores compatibilizados. Aqui mostra já os valores dos momentos compatibilizados e os valores positivos que serão na direção do mesmo momento negativo compatibilizado. Que na verdade eu fiz a verificação só a partir daqui. Eu fui fazendo as verificações, porque se a variação for negativa, o momento positivo vai diminuir. Quando o momento positivo diminui, a gente não é necessário corrigir o momento que foi calculado anteriormente. Aí, como eu fiz toda a variação aqui, todas negativa ou zero, aí verificou-se que não precisava corrigir nenhuma laje, nenhum momento positivo. Bem, uma das etapas do nosso projeto que é de extrema importância se verificar é a flecha. Então a gente faz o seguinte passo para a verificação de flecha. Primeiro a gente vai verificar o momento de fissuração. No momento de fissuração a gente vai fazer o momento, pegar o maior momento atuante em nossa laje e calcular o momento de fissuração característico, MR. E para efeito de cálculo, a gente vai ter que ter o nosso momento MA menor do que o nosso momento de fissuração, senão a gente vai ter algumas complicações. Para calcular o momento MA, é como foi feito no dimensionamento, lembrando que a gente pega o maior valor de momento atuante na nossa laje. Já o momento de fissuração, ele tem uma particularidade. A gente vai calcular a partir do FCTM, que é a resistência média do concreto à tração. Nosso alfa, ele aqui é para uma base retangular. Nosso FCK de projeto foi definido como 25 MPa. Nossos vãos aqui já conhecidos, LX. Nosso lambda também é conhecido. Então a gente tem aqui que todos os nossos momentos presentes na laje são menores do que o momento de fissuração. Então estamos numa situação bem favorável aqui para o nosso dimensionamento. Feito isso, a gente vai agora fazer o cálculo da nossa rigidez. A nossa rigidez é feita a partir desse momento de fissuração, então caracteriza qual a equação que a gente vai usar, que no nosso caso vai ser S1 vezes alfa. Nosso alfa, ele também é determinado pelo nosso FCK. É 0,8 mais 0,2 vezes a nossa resistência característica do concreto sobre 80. Determinamos nosso alfa e nosso SS1 depende do nosso alfa do agregado, que no caso do nosso projeto foi determinado que é um agregado graúdo de granito,
ele vai ser esse alfa vezes 5.600 a raiz do FCK, característico no caso 25 MPa. Em posse do alfa calculado, deste outro alfa calculado também, a gente tem nosso momento característico definido, que nossa rigidez característica definida, que é o nosso SE1 vezes o alfa. Aqui a gente só faz uma pequena transformação de kilonewtons para centímetro. E finalmente a gente chega aqui à parte de flechas. A flecha que a gente vai calcular nós temos aqui nossa laje, uma coluna com nossa laje, nosso tipo de laje, nosso lambda e nosso alfa. Esse alfa é obtido da tabela fornecida pela professora do Líbano. Nossa tabela A1 aqui já tem aqui, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Laje 1, tipo 3 da tabela A1. Então a gente vem aqui, ó, na nossa tabela e vê o nosso valor do nosso alfa de acordo com o nosso lambda. Vamos olhar o valor do nosso lambda, 3,85. Então vemos aqui no Líbano, na tabela do Líbano, como o nosso valor de lambda é maior do que 2, então nosso valor vai ser 6,50 para nossa laje do tipo 3. Assim faz subsequente essa análise para as lajes. Nosso valor de LX conhecido. Aí aqui a gente tem uma combinação de carga rara. Essa combinação de carga rara é a nossa carga variável vezes a nossa sobrecarga multiplicado por 0,3. Não, no caso, a carga permanente mais a carga variável multiplicado por 0,3, que também pode ser considerada sobrecarga. A rigidez que calculou anteriormente. E a partir dela a gente calcula nossa área, nossa flecha imediata. A flecha imediata, ela também depende da inércia. Foi feito diretamente aqui na nossa planilha. Agora a gente vai calcular a flecha de fluência. A flecha de fluência é relacionada ao tempo do concreto. O nosso T0 é o tempo de escoramento. O nosso T0 vai ser o tempo de escoramento e o T vai ser o tempo que a gente quer ver a fluência. Para efeito de cálculo, a gente tem na tabela 7.2, se não me engano, da norma 6118, essa tabela aqui, ó, que relaciona o tempo com o valor do nosso CSI. Para um escoramento tirado em 28 dias, a gente tem um T0 de 30 dias de 0,68. E para um T de 70 meses, a gente tem, ou superior, a gente tem um tempo tem um valor de 2. Então, a gente vai admitir esses valores e nossa armadura para efeito de cálculo e sermos a favor da segurança, então a gente vai considerar toda zero aqui. Já a flecha de fluência aqui é justamente o cálculo dela, porque eu estou sendo a favor da segurança quando eu admito que meu ρ é zero, porque ele seria um fator que está dividindo nosso tempo de fluência, consequentemente diminuindo nossa flecha. Que a flecha, nosso interesse todinho está aqui na flecha total. A flecha total é o cálculo da flecha imediata vezes 1 mais a flecha de fluência. Por fim, a gente só tem que verificar que nossa flecha não ultrapassa a flecha máxima permitida por norma, que são os 3 casos de carga total, carga variável e parede paralela. Não foi colocado aqui porque não ocorre em nenhum caso da nossa laje aqui.
e visto que nossa flecha total, ela passa em todas as verificações. Bem, feito o dimensionamento das armaduras positivas, principais e secundárias, armaduras negativas na direção X e Y, a gente agora vai fazer o detalhamento. O detalhamento a gente vai precisar das áreas de aço calculada anteriormente no dimensionamento e vai ser feito duas verificações de início quanto ao diâmetro máximo, que é a altura da laje sobre 8, e quanto ao espaçamento da laje, que ele tem que atender ao menor dos dois critérios, que é duas vezes a altura ou então 20 centímetros. No nosso caso, a gente temos as lajes de altura 8, então 2 vezes 8, 16. Então temos a menor, o espaçamento máximo como 16 centímetros. Em posse dessa tabela e das armaduras de aço, a gente vem aqui, olha o valor da nossa armadura de aço correspondente e vem em nossa tabela e vê a armadura, nossa área aqui de armadura, de acordo com o espaçamento máximo e o diâmetro máximo. Então ela tem que estar restrita nesse espaço aqui de 5 a 10 e de 5 a 16 para o espaçamento. Então a gente, feito isso, adota nosso diâmetro de acordo com o que foi nossa armadura de aço e o espaçamento. No nosso caso aqui 1.2, o valor mais próximo foi de 1.23, então foi adotado este valor de armadura para um espaçamento 16 e um diâmetro de barra de 5 milímetros. Feito isso, a gente faz tanto para armadura principal em X, armadura principal em Y, faz o espaçamento adotado para as duas armaduras, né? No caso aqui, espaçamento para a armadura adotada em Y. Vê o caso da armadura secundária também, que ela pode ser, o espaçamento dela pode ser menor do que 33 centímetros. Então a gente vai olhar a armadura de aço secundária aqui, 0.9, da mesma forma que a outra, vem aqui e olha a sua área, no caso aqui o nosso. Feito isso, a gente tem o dimensionamento. Agora a gente só tem que fazer o número de barras que nossa laje vai ter. Então a gente vai ter que pegar o nosso vão no sentido paralelo, perpendicular à disposição das barras. Vamos pegar esse vão e fazer a divisão pelo espaçamento e somar a 1. Então a gente tem o nosso número de barras correspondentes ao nosso vão, assim tanto para NX quanto para NY e para as armaduras secundárias. Lembrar, pega o vão perpendicular às disposições das barras. Esse é o detalhamento que vai para as plantas de detalhamento. Então a gente aqui também ainda foi feito o cálculo do comprimento de nossas barras totais
A gente sabe que no mercado a gente encontra barras de vergalhões de 12 metros, né? Então a gente fez esse quantitativo aqui para ver a quantidade de barras que nossa laje, um pavimento do nosso edifício, quantas barras ele necessita para as armaduras principais, tanto no eixo X, Y e armaduras secundárias. Bom, dando continuidade aqui, agora sobre o detalhamento negativo, detalhamento das armaduras negativas, nós temos aqui que as armaduras negativas elas vão estar justamente entre as lajes. Então, para isso, a gente teve que verificar o tipo de vinculação entre as lajes. Então, com a nossa planta aqui de vinculações, nós observamos aqui, por exemplo, a laje 1 para a laje 2. Vai ter na direção X, essa direção aqui, horizontal, que é a direção do menor vão, a gente vai ter engaste, e vindo de L2 para L1, a gente também vai ter a situação de engaste. Então, a vinculação aqui entre as duas lajes vai ser engaste, certo? Foi o que foi representado aqui entre o tipo de vinculação. Observando que nas lajes, entre as lajes L9 e L10 e entre as lajes L10 e L11, vai ter uma situação diferente. Nos outros casos vão ser todos iguais, engaste, só que aqui vai ter uma situação diferente. Na situação aqui entre L9 e L10, a gente vai ter uma situação onde L9 está apoiada e L10 está engastada. Então vai ficar a situação apoio-engaste. Aí aqui temos apoio-engaste. E na situação L10 e L11, vamos ter exatamente o contrário. De L10 para L11, vamos ter a situação engaste, aqui, e apoio. Certo? Então, o que é que isso vai alterar? Isso aqui vai alterar na formulação do LM. Por quê? No LM, nós temos que quando a vinculação ela é do tipo engaste, a gente vai pegar o maior entre os menores vãos, certo? Então é isso aqui que a fórmula está calculando. O maior entre os menores, no caso, o maior entre os LX. E no caso das situações onde a vinculação é apoio e engaste, a formulação vai ser diferente. Vai ser somente pegar o menor vão da laje engastada. Então eu vim aqui, qual é a laje que está engastada? Seria a L10, então vai ser o menor vão, 151,74. Nessa segunda situação aqui, da L10 para L11, vai ser a mesma situação, porque a gente está tratando da mesma laje, da laje L10. Então a gente pegou aqui o menor vão dela, dá 151,74. Bom, feito isso, a gente vai para a situação, vai calcular o nosso LB necessário. E para calcular nosso LB necessário, nós vamos precisar do cálculo Aqui a gente destrinchou para ficar mais simples. Então, primeiro vai ter a área, o AS calculado, que já foi pegado já foi mostrado anteriormente na parte do detalhamento, sobre a área de aço efetiva que está aqui, certo? Calculado como o diâmetro vezes, π vezes o raio ao quadrado. E quem é o raio? Vai ser o diâmetro, nosso diâmetro aqui, dividido por 2. Então vai dar esse valor daqui de área. Foi calculado então a área para todas as situações. E seguindo disso, nós viemos calcular o nosso LB. Para o cálculo do nosso LB, nós precisamos de alguns parâmetros. Então, para o LB, nós vamos precisar dos parâmetros que está representado aqui com essa letra, se eu não me engano, eta, essa letra grega. Que cada eta desse vai representar um parâmetro. Então, esse primeiro parâmetro, o eta 1, o valor de 2,25 representa o aço CA50, que é o aço utilizado nesse nosso projeto. O eta 2 vai ser o valor de 1, que é o valor de boa aderência, e o eta 3 é porque todas as nossas barras têm um diâmetro inferior a 32 milímetros. Então,
Com todos esses valores de eta, nós vamos ter o nosso LB. Com o nosso LB, a nossa área efetiva, nós vamos ter o LB necessário. O LB necessário vai ser, na nossa situação aqui, 0,7. A gente adotou o nosso alfa 1, que seria o nosso alfa 1 na formulação original do LB necessário. A gente adotou ele 0,7 porque é uma situação da barra com ganchos. E a partir desse LB necessário, a gente fez a verificação se ele estava maior ou igual ao LB mínimo. Essa verificação, a gente vai ter que verificar, na verdade, 3 parâmetros. Então, quais são esses 3 parâmetros? O LB necessário, ele tem que ser o LB mínimo. O LB mínimo tem que ser maior ou igual que 30% do LB, ou seja, 30% desse LB aqui, ou 10 vezes o diâmetro máximo, que já foi calculado na parte do detalhamento, já foi mostrado na parte do detalhamento, ou maior ou igual que 100 milímetros. Então, dessas 3 verificações, a gente vai pegar o maior e verificar se está respeitando essa verificação aqui. Caso esteja, eu botei uma formulazinha aqui para verificar isso. Então, aqui, todas as formulações, todos os LB necessários calculados passaram na nossa verificação. E o que adotamos foi justamente esse valor aqui. Caso não passasse da verificação, o valor que seria adotado, que estaria nessa coluna aqui, seria justamente esse mínimo. Então, com isso, a gente já tem os parâmetros necessários para achar esse valorzinho de A. Esse A aqui nada mais é, deixa eu representar aqui no CAD. No CAD a gente tem uma representação aqui de uma barra negativa. Então, essa barra negativa, ela vai ter, numa situação onde ela não é alternada, nós vamos ter o A, esse comprimento dela nessa direção aqui vai ser 2 vezes A, esse A aqui, que é aquele da tabela do Excel, mais os ganchos, que é a nossa situação, com o gancho 1 e o gancho 2. Então, aqui foi calculado então o nosso A, certo? Com o nosso A, a gente pegou o tipo da vinculação. Com o tipo da vinculação, nós vimos a direção onde está conectado. Por exemplo, nessa nossa primeira situação, a gente tem a laje L1 com L2. Então, as lajes L1 e L2 elas vão estar conectadas na direção X, como já foi mostrado, X e X. Então, aqui a gente pegou o LX e o LX. Dentre os LX, a gente pegou o menor entre eles, está aqui a formulação, o menor entre eles, dividiu pelo espaçamento. Esse espaçamento aqui foi encontrado por tabela, nas tabelas do Libânio, dividido pelo espaçamento e somado a 1 para saber a quantidade de barras necessárias. Então, foi feito isso para todas as barras, achando esses valores aqui. E com isso já temos a quantidade, da parte do detalhamento, nós já temos a quantidade, já temos o nosso diâmetro e o espaçamento. O cálculo dos ganchos vai ser feito de maneira bem simples. O cálculo dos ganchos é simplesmente a altura menos 2 vezes o comprimento. Então, a nossa altura é de 8 centímetros menos 2 vezes o comprimento, que o nosso comprimento é exatamente o nosso comprimento é exatamente 2 centímetros. Então, com isso, a gente foi calculado aqui quanto seriam os nossos ganchos. Aqui vão estar os comprimentos, justamente o que eu havia falado, 2 vezes o A mais o comprimento, 2 vezes o A mais o comprimento dos ganchos, totalizando isso aqui, 2 vezes o A mais o gancho 1 mais o gancho 2. E aqui nós vamos ter o comprimento de todas as barras. Com essa formulação a gente obtém o comprimento de todas as nossas barras. Então, feito isso aqui, nós vamos ter, vamos pegar a nossa quantidade de barras vezes o nosso comprimento, vamos ter um comprimento total de barras. E como na tabela os valores do nosso fornecedor,
nós vamos mostrar mais adiante, são barras de 12 metros. Então, para isso, a gente dividiu por 12 e esses 12 multiplicou por 100, justamente para fazer a conversão de centímetros para metros. Então, aqui nós vamos ter todos os comprimentos, as quantidades das barras de 12 metros. E aqui é o somatório dessas barras. Quantas barras de 5 milímetros vamos ter, quantas barras de diâmetro 6,3 vamos ter e de 8, respectivamente, nesses valores. Agora vamos falar sobre os custos relacionados ao nosso projeto. Os custos do concreto se dá a partir do volume em metros cúbicos do concreto. O valor por cada metro cúbico de concreto é R$ 270. O volume das lajes se dá a partir da multiplicação do LX, do LY e da altura das lajes. E fazendo isso para cada laje e fazendo o somatório geral, dá-se o volume total de concreto da laje, que é 8,3 metros cúbicos. Com a multiplicação de R$ 270 por metro cúbico, dá o custo total do concreto para as lajes dá R$ 2.242,80. Vale também ressaltar a parte das vigas, que a gente também colocou os custos relacionados a essas, que se dá a partir também do volume em metros cúbicos delas e a multiplicação do custo por metro cúbico. O volume das vigas se dá a partir da base da viga, a altura da viga e o comprimento das mesmas. Fazendo somatório geral, o volume total em metro cúbico dá 5,67 metros cúbicos. Com a multiplicação de R$ 270 por metro cúbico, dá R$ 1.533. Os custos das armaduras negativas, que a gente conseguiu pegar esses valores unitários de barras de 12 metros aqui no site da Leroy Merlin, que com um diâmetro nominal de 5 milímetros, a barra de 12 metros sai por R$ 13,79. A barra de 6,3 milímetros sai por R$ 18,19. E a barra de 8 milímetros sai por R$ 31,90. Aí, como a negativa teve diâmetros 5, 6,3 e 8, a gente dividiu aqui. A gente dividiu a quantidade de barra em cada quantidade de barra de 12 metros que ia ter em cada diâmetro nominal desses. Aí jogamos aqui o valor e multiplicamos por valor unitário de cada barra. Saiu o valor em reais. As barras de 5 milímetros deu R$ 951,51. A de 6,3 milímetros deu R$ 703,6. E as de 8 milímetros deu R$ 1.545. O total das barras de aço da armadura negativa dá R$ 3.200. As armaduras positivas todas foram do diâmetro nominal de 5, como mostra aqui. Todas foram do diâmetro nominal de 5. 5 Y, que é nas armaduras em X, em Y e as secundárias. Aí com isso a gente pegou o valor total de barras de 12 metros que as armaduras positivas continha e multiplicou pelo preço unitário, que dá R$ 1.999,55. O custo total de aço, que é a soma da negativa e a positiva, dá R$ 5.199. A gente fez o custo total apenas das lajes e das armaduras negativas e positivas, e somando, pois o pessoal não fez o custo das vigas, para que a gente possa fazer o comparativo. Aí, no grupo 1, o custo total em reais deu R$ 5.080,90. No grupo 3
deu R$ 4.850, que é aqui o custo do concreto e o custo do aço. No nosso deu R$ 7.442,45. Bom, com isso a gente encerra a nossa segunda etapa do projeto de construção de concreto 1. Esse trabalho foi importante porque a gente teve uma visão melhor de como os elementos estruturais interagem entre si e teve um contato maior com a área de estruturas do curso de Engenharia Civil. Bem, e como foi elucidado bastante situações diferentes para a gente, como a gente levou bastante dúvidas para a professora, hoje em dia a gente já se sente mais capacitado a fazer um projeto de dimensionamento de lajes numa situação real.